Olá, crianças, tudo bom? Hoje nós vamos fazer uma revisão bem aprofundada das centenas, tá? É muito importante, principalmente para quem não acompanhou essas aulas no ano passado. Nós vamos compreender melhor hoje como se formam as centenas, tá certo? Já fizemos alguns cálculos com 3 algarismos, porque você já viu que um número pode ter um algarismo, que é só a unidade, 2 algarismos, que é a unidade e a dezena, e também 3 algarismos, que é unidade, dezena e centena. Na verdade, o número pode ter inúmeros algarismos, tá? Vários algarismos, mas nós estamos nas centenas, que são os números com 3 algarismos. Nós já fizemos cálculos, mas fizemos bem pouco, porque depois a gente aprendeu vai um, a gente aprendeu a pedir emprestado. Então, nós usamos muitos cálculos, né, com 2 algarismos, para poder entender melhor o mecanismo de reagrupamento, né, do pedir emprestado e do vai um. Mas, a partir de agora, pelo menos em adição e subtração, nós vamos usar mais números com 3 algarismos, tá certo? Nós também já falamos sobre material dourado, tá? O material dourado é aquele joguinho que a gente jogava na sala de madeira, que tinha um cubinho que representava a unidade, uma barrinha com 10 cubinhos grudados que representavam a dezena e uma placa grandona que a gente quase não brincava, porque na época a gente não estudava centenas. A partir de agora a gente vai estudá-las, tá bom? E vamos ver aqui embaixo como se formam essas centenas, entender melhor, aprender a contar de 100 em 100. Para quem não fez os exercícios ainda de sequência numérica, é bom sempre estar praticando. Nós fizemos assim, primeiramente, o exercício de 1 até 100, né? Mas depois a tia foi pedindo números maiores, de sequências maiores, tá bom? E nós aprendemos a contar de 10 em 10, né? 10, 20, 30, 40, 50 e agora a gente vai contar de 100 em 100 também, tá certo? Então vamos lá. As centenas e o material dourado. Quando viajamos de avião, devemos chegar ao aeroporto com bastante antecedência, ou seja, um tempo antes, né? João se atrasou e quase perdeu o voo. Já tinham embarcado no avião 99 passageiros. Só faltava o João para embarcar. Quantos passageiros vão viajar? Se tinham 99 passageiros no avião e só faltava o João era o 100º passageiro. Ele formava o número 100, vamos dizer assim, né? Veja a sequência aí embaixo, 95, 96, 97, 98, 99, que era o número de passageiros que tinham no avião. Com mais o João, teremos 100 passageiros no avião. Perceba que até o número 99 nós temos só 2 algarismos formando o número. E o 100 já usa 3 algarismos. Aí nós temos 3 casas. A casa da unidade, da dezena e agora também a casa da centena, tá bom? Vamos ver como se forma esse número, essa quantidade no material dourado. Aqui nós temos 100 unidades, todas separadinhas, para você ver que cada cubinho representa uma unidade. A junção de 10 cubinhos grudadinhos, como a gente tem lá na sala, forma uma dezena. E se a gente pega 10, né, que é uma dezena, e junta com 10 barrinhas, ou seja, a gente junta 10 barrinhas com 10 unidades, nós temos uma centena. Por quê? Eu não sei se você lembra, mas a gente fez já alguns exercíciozinhos em multiplicação, que quando a gente quer descobrir a área, né, um espaço, a quantidade que tem no espaço, a gente multiplica a quantidade que tem na coluna
pela quantidade que tem na linha. A gente fez um ou outro exercício assim já nesse livro, tá? Sendo que quantidades bem menores, eu sei. Aqui tem uma quantidade bem grande, mas a regra é a mesma. Para eu saber quantos quadradinhos tem aqui, eu só preciso multiplicar a quantidade da coluna, ou seja, na vertical, pela quantidade da linha, na horizontal. Se eu tenho 10 na coluna, porque eu tenho barrinhas com 10 unidades, e tenho 10 também na linha, porque eu juntei 10 barrinhas, então eu tenho a multiplicação 10 vezes 10. E para você saber, você não precisava saber, você vai aprender a partir de agora mesmo, quando você estudar a multiplicação, 10 vezes 10 sempre vai ser 100, tá bom? Então, nós temos aqui embaixo a conclusão, ó, que uma centena é igual a 10 dezenas. Uma centena, tá aqui embaixo, é igual a 10 dezenas. E 10 dezenas e uma centena é igual a 100 unidades, tá bom? Vão viajar 100 passageiros no avião. Compreendido isso, nós já sabemos, então, que essa placa, ela simboliza uma centena, ou seja, 100 unidades, porque tem 10 dezenas grudadinhas. Nós vamos resolver esses exercícios da página seguinte, a página 77, tá bom? Aqui nós temos duas placas. Se eu tenho duas placas, eu tenho quanto? 100 mais 100, certo? Aqui embaixo já está me ajudando. Eu tenho que começar sempre com o número da centena. Quantas centenas eu tenho? Já tenho aqui a resposta. 2 centenas. 2 centenas é igual a quantas dezenas, gente? Se uma centena é igual a 10 dezenas, 2 centenas vão ser igual a 20 dezenas, tá bom? Cada centena é igual a 10 dezenas, tá bom? Então, aqui embaixo você vai colocar o número 20. E 20 dezenas é igual a quantas unidades? Bem, eu tô falando dessas duas placas. Cada placa tem 100 unidades. É só você contar 100 mais 100, você também descobre. Mas não esqueça que também tem dezenas. Cada uma tem 10 dezenas. Então, 10 dezenas mais 10 dezenas, 20 dezenas. Você já colocou ali, tá? 20 dezenas, como é que eu vou transformar isso em unidade? É só eu fazer 20 vezes 10. 20 dezenas. 20 vezes 10, tá bom? E 20 vezes 10 é igual a 200. Se 10 vezes 10 é igual a 100, 20 vezes 10 vai ser igual a 200. 30 vezes 10 vai ser igual a 300. 40 vezes 10 vai ser igual a 400. Vamos ver? Olha aqui embaixo. Agora eu não tenho mais 2 centenas, eu tenho 3 centenas, tá bom? 3 plaquinhas, 3 centenas, eu já posso contar de 100 em 100. Quem já sabe contar de 100 em 100, já sabe quantas unidades tem aqui, né? 100, 200, 300. Sim, mas como que eu transformo em centena, dezena e unidade? Bem, eu já sei que eu tenho 3 centenas, é só eu colocar o 3 aqui. Tem 3 centenas, então tem quantas dezenas? Se cada centena é 10 dezenas, eu tenho 10, 20, 30 dezenas, tá? Então, aqui eu vou colocar o 30. 3 centenas, 30 dezenas é igual a quantas unidades? 30 vezes 10, 300 unidades. 300, olha aqui. A resposta tá aqui embaixo. Por extenso, tá? 300. Agora, nós temos 4 centenas. 1, 2, 3, 4. Vou escrever aqui embaixo. 4. Porque tá escrito aqui centenas. 4 centenas é igual a quantas dezenas? Cada
placa com 100 são 10 dezenas. Então, aqui temos 10, 20, 30, 40 dezenas. Bota aqui embaixo 40, o algarismo 4 e o 0. Se eu tenho 40 dezenas, para eu descobrir a minha unidade, é só eu fazer 40 vezes 10, tá bom? 40 dezenas quer dizer que eu tenho 40 vezes 10 unidades, tá bom? 40 vezes 10, 400. E você pode ver por aqui também, se você sabe que cada um é 100, ó. 100, 200, 300, 400. Tá certo? Está aqui escrito por extenso, 400. Prestem atenção, porque quando houver exercícios para se escrever o número por extenso, vocês já vão saber escrever, ó, porque já está aqui embaixo. No próximo exercício, nós temos 5 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu contei de lá para cá. Coloca o 5 aqui e completa 5 centenas. 5 centenas, eu já sei que são 10, 20, 30, 40, 50 unidades. 50 unidades, desculpa, 50 dezenas. Coloco o 50 aqui, 5, 0. E sei que 50 dezenas é igual a 500 unidades. 100, 200, 300, 400, 500. Dá 500. 5, 0, 0. É o número 500. Tá bom? Então, toda vez que eu tiver que contar a centena, é só contar de 1 em 1. Por quê? Porque cada placa aqui representa uma centena. Toda vez que eu quiser contar a dezena de cada centena, é só contar de 10 em 10, porque cada placa dessa tem 10 dezenas. Então, eu conto de 10 em 10. E toda vez que eu precisar contar as unidades, eu conto de 1 em 1. Sei que aqui tem 100, aqui mais 100, 200, 300, 400, 500, tá bom? Próxima página. Página 78. Vamos continuar fazendo os exercícios. Agora eu vou mais rápido, porque você já entendeu, né? A essas alturas, acredito que você já entendeu como é que é feito o raciocínio. Mas se você precisar de mais tempo, você dá pausa aí no seu vídeo e vai fazendo aos poucos. Depois pode voltar no vídeo e ver se você acertou comigo, tá bom? Vamos lá, completando centenas, dezenas e unidades. Centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centenas. Quantas dezenas? 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 dezenas. Unidades: 100, 200, 300, 400, 500, 600. 600 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centenas. Coloco 7 aqui. Saber as dezenas: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 aqui embaixo. Unidades: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 unidades. Coloco 700 aqui. Como que é o 700? 700. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 placas, então são 8 centenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 dezenas. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 800 unidades. Mais uma vez, 100, ou melhor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 placas. Então, são 9 centenas. Cada placa com 10 dezenas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 unidades. Cada placa tem 100 unidades, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900 unidades. Próxima página, página 79.
colocar aqui em cima. Número 2. Na papelaria do seu Pedro, Marta organizou as folhas em pacotes com 100 folhas em cada um. Bem, nós temos uma papelaria, né, um comércio, e os produtos de um comércio geralmente podem chegar em caixas, né? Geralmente chegam em caixas em grandes quantidades. Um comércio não compra um lápis para vender ou 10 folhas, eles compram em grande quantidade, por isso vem caixas. Essas caixas podem vir com 100 unidades, podem vir com 10. Então, aqui nesse caso, a Marta organizou as folhas em pacotes com 100 folhas, cada pacote. Então, cada pacotinho desse aqui tem 100 folhas. Vamos ver aqui o que a gente precisa fazer. Aqui embaixo está escrito assim, ó, contorne 3 centenas. Desses pacotes que estão ao lado, você vai contornar, circular, apenas 3 centenas. Não é um por um, tá, gente? As 3 juntas. Você vai colocar num círculo, dentro do mesmo círculo, 3 centenas. Se eu quero 3 centenas, eu vou circular 3 caixas, porque eu sei que cada uma tem 100. Cada uma tem uma centena. Se cada caixa tem uma centena e eu quero 3 centenas, eu vou circular 3 caixas. Entenderam? Embaixo já está pedindo para contornar 5 centenas. Se agora eu quero 5 centenas, eu vou circular, colocar dentro do mesmo círculo 5 caixas, tá bom? 5 centenas. Depois, eu quero 6 centenas. Quantas caixas eu vou circular? 6 caixas. Depois, eu quero 8 centenas. Eu vou circular 8 caixas, tá bom? Vamos ler aqui embaixo. Na papelaria do seu Pedro, chegaram 2 caixas de lapiseiras de cores diferentes. Uma com 200 e outra com 400 lapiseiras. Marta quer saber quantas lapiseiras havia no total nas 2 caixas e, para isso, ela fez o seguinte cálculo. Bem, chegaram 2 caixas, uma com 400 lapiseiras, as outras com 200 lapiseiras. E aí ela precisa saber qual é o total. É só ela fazer que cálculo? 200 mais 400. Mas ela também pode fazer, ó, dessa maneira, ó, ela colocou apenas as centenas. 200 são 2 centenas, 400 são 4 centenas, então 2 mais 4 é igual a 6 centenas. 6 centenas é igual a 600. Assim, ela não precisou nem fazer cálculo. Mas você também pode fazer com os números, 200 mais 400, e aí você chega, 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0, 2 mais 4 é 6, como está aqui embaixo, tá bom? Ela chegou ao resultado que havia 600 lapiseiras, tá? Então, você tá vendo que, sabendo a centena, o conjunto de 100 é uma centena, você pode fazer o cálculo, né, dessas centenas exatas, ou seja, que não tem dezena nem unidade, é só a centena, você pode fazer o cálculo mentalmente, tá? Só com a cabeça, você às vezes nem precisa escrever. Mas, se precisar escrever, não tem problema, é só você fazer o cálculo lá no seu caderno, arma a continha que você vai descobrir a resposta. Conforme você for praticando, você vai aprender a fazer muitos desses cálculos só com a cabeça, tá? Veja aqui, ó. Esses aqui são cálculos de adição, né? De soma, em que as centenas são exatas, ou seja, elas estão sem dezena nem unidade, tá bom? Essas centenas exatas são aquelas que a gente conta de 100 em 100, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, tá? E aqui nós vamos fazer o cálculo
e a gente vai ver que no final das contas a gente vai fazer uma conta bem simples, embora o número tenha 3 algarismos. Vamos ver, ó. 100 mais 300. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 1 mais 3, 4. Lá embaixo você vai ter o número 400. Veja que, na verdade, você só precisou somar 1 com 3. Que você já sabe que é uma centena exata, ou seja, ela termina em 00. Então, você, na verdade, só faz o cálculo do primeiro número, tá? Da terceira casa, que é a casa da centena. Então, aqui tá muito fácil, você pode fazer sozinho. E depois nós vamos completar essa sequência aqui. É justamente contar de 100 em 100, como eu acabei de falar. Como que eu sei disso? Bem, é só eu reparar o primeiro e o segundo número, tá? Toda vez que a gente for descobrir que sequência se quer, a gente só repara o primeiro e o segundo número. A diferença que tiver do primeiro para o segundo é a que eu vou colocar nas outras sequências, tá? Por exemplo, de 100 para 200, eu aumentei 100. Então, se eu aumentei 100, inclusive está escrito aqui, ó, mais 100, eu sei que eu vou fazer uma sequência de 100 em 100. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. O que você vai fazer? Escrever de 3 a 9, só que você vai colocar ao lado do 3, 2 zeros, ao lado do 4, mais 2 zeros, e aí você vai formar o 300, 400, 500, 5 com 2 zeros, né? Vai ser 500, 600, 600, e aí por diante. Número 5. Pablo colheu 4 centenas de morangos. Quantas unidades ele colheu? Se ele colheu 4 centenas, ele colheu 4 vezes o 100. 100, 200, 300, 400. Não precisei fazer cálculo no papel, não precisei escrever, nem fazer 4 vezes o 100, uma multiplicação. Se eu sei que uma centena é 100 e eu sei contar de 100 em 100, eu consigo fazer esse cálculo de cabeça, tá bom? É só usar a cabecinha. Vamos para a próxima página, página 80. Em uma fábrica, trabalham 800 operários. Vamos prestar atenção aí no número, tá? 800. Quantas centenas de operários trabalham na fábrica? Agora eu vou fazer o raciocínio inverso. Antes me deram a quantidade de centena e eu descobri o número. Agora eu já tenho o número, que é 800, e vou descobrir a quantidade de centenas. Quantas centenas tem dentro do número 800? 8, né? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Eu tenho 8 centenas dentro desse número. Então, quantas centenas de operários trabalham na fábrica? Você vai responder 8 centenas, tá certo? Mais mercadorias chegaram na papelaria do seu Pedro. Uma caixa com 200 pastas pretas e outra com 500 vermelhas. Ele quer saber quantas pastas vermelhas a mais do que pastas pretas chegaram. E agora, toda vez que a gente quiser saber a diferença entre um número e outro, presta atenção, essa é a palavrinha-chave, a diferença, o que falta, quantos mais ou quantos menos, nós vamos fazer uma subtração, continha de menos. De novo, toda vez que eu ouvir a palavrinha, qual a diferença? A pergunta, né? Ou quantos mais, ou quantos menos tinha, tá bom? Quantos faltam para chegar a tanto?
você vai fazer uma subtração, uma continha de menos, tá bom? Então, se ele tem uma caixa, né, com 200 pastas pretas e outra com 500 pastas vermelhas, para a gente fazer uma subtração, a gente tem que pegar o maior número e colocar em cima e o menor colocar embaixo, para a gente poder fazer a continha de menos e saber a diferença. Então, qual é o maior número? É 200 ou é 500? 500. Então, como está aí, ele colocou 500 em cima. 500 menos 200. Veja que o 0 menos 0 continua sendo 0. 0 menos 0, 0. A única continha mesmo que eu vou fazer é 5 menos 2. 500 menos 200. Se eu tiro 2, sobram 3. Então, quantas pastas vermelhas a mais? Tem 300 pastas vermelhas a mais do que pastas pretas, tá bom? Agora vamos fazer subtrações com centenas exatas. Vamos ver lá. Preste atenção. A primeira coisa que se olha no cálculo é o sinal. É ele que vai me dizer que tipo de cálculo eu vou fazer, tá? Primeira coisa, sinal. Qual é o sinal? É o sinal de menos. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar. Eu não vou somar. Eu vou tirar. De 0, eu vou tirar 0. Vai continuar 0. De 0, vou tirar 0. Vai continuar 0. Com o tempo, você não vai nem precisar falar isso. Você já vai colocar o 0 lá embaixo direto. E 3. De 3, eu vou tirar 1. Vai ficar 2. 200 é a sua resposta. Aqui, 900 menos 200, você vai fazer a mesma coisa. Como nesse tipo de cálculo, você nem precisa fazer a conta dos zeros, porque você já sabe que 0 menos 0 é 0, 0 mais 0 é 0. Então, você pode fazer tranquilamente esse cálculo assim, ó, na horizontal. Você nem precisaria armar. Esse cálculo você já consegue fazer de cabeça, tá bom? Aqui eu sei que eu tenho 600 menos 500 e de 500 para 600 é mais 100, então 600 menos 500 é igual a 100. Olha o raciocínio do menino aqui. Se ele sabe que os zeros vão continuar sendo zeros, ele só fez o cálculo do primeiro número da centena lá, ó. 6 menos 5 igual a 1. Depois ele só acrescenta os dois zeros. Viu que legal? É uma outra forma também de você calcular, é bem mais fácil. Vocês vão perceber que na matemática, vocês têm liberdade para raciocinar. Que maneira você vai fazer o cálculo que é mais fácil para você, para sua cabecinha, tá bom? Depois, nós vamos fazer aquela contagem do 100, de 100 em 100, só que de trás para frente, ó. Agora, eu não estou contando de 900 para 1000, por exemplo. Eu estou voltando, ó, 900 menos 100. Antes do 900, a centena é o 800. Antes do 800, é o 700. Você vai contar de trás para frente. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Depois vai acrescentar só os dois zeros, porque você sabe que são centenas. Mas veja bem, você precisa saber falar os números das centenas, tá bom? 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100. E aí você contou as centenas de trás para frente. Página 81. Temos aí esse probleminha. João trabalha com Marta na papelaria de seu Pedro e está fazendo um controle de quantidade de cadernos que estão no estoque. Onde há caixas com 100 cadernos, tem caixas também com 10 cadernos, além de cadernos fora das caixas. Bem, de primeira a gente já viu aí que nós temos grupos com 100, porque tem caixas com 100 cadernos. Temos grupos de 10, porque tem caixas de 10 cadernos, que são essas menores. E tem grupos
na verdade não são grupos, tem unidades separadas, que são esses cadernos que estão fora da caixa, tá bom? Ou seja, nós temos aí representado unidade, dezena e centena, tá bom? Por isso que eles estão comparando também com o material dourado. Vamos lá. João fez assim, 3 centenas, porque são 3 caixas, você pode ver lá em cima, grandes, com 100, mais 2 dezenas, ou seja, são 2 caixas lá em cima com 10 e 6 unidades, porque são 6 cadernos que estão fora da caixa. E aí ele fez a conta. Quantos são 3 centenas, mais 2 dezenas, mais 6 unidades? Olha como ele representou aqui embaixo, ó. 300 mais 20, porque 2 dezenas é igual a 20, mais 6. Fica 300 mais 20 mais 6. Olha o número que dá. 326. Você também poderia fazer o cálculo em pé, como foi feito aqui, tá bom? 300 mais 20 mais 6. No estoque da papelaria do seu Pedro, há 326 cadernos. Agora, nós vamos aprender a fazer os cálculos, não apenas com centenas. Nós vamos fazer com centenas, dezenas e unidades. Entenderam? Uma centena é uma placa que a gente tem aí. 3 dezenas, porque são 3 barrinhas que a gente tem aí. E 6 unidades, porque nós temos 6 cubinhos aí. Uma centena com 3 dezenas mais 6 unidades, nós temos o número 100, mais 30, mais 6. Ou seja, 100, 136. Você vai escrever essa resposta e depois vai escrever por extenso embaixo. Aí já tem o cento, ó, cento e... Aí você vai escrever 36, tá certo? E agora você vai fazer esse tipo de exercício na página 82, tá bom? Na página 82 tem mais 2 exercícios assim. Você vai completar a centena no primeiro tracinho, depois a dezena e depois a unidade, tá bom? Depois que você fizer o cálculo e descobrir o resultado, você vai escrever ali por extenso, tá? Depois você vai tentar fazer isso com um ábaco. Como assim? Olha aqui embaixo, nós temos representado o ábaco, tá? Nós já usamos ele também. Ele tem cada casinha representando centena, onde está aqui o C, ó, dezena e unidade. Aqui você vai contar quantas bolinhas tem na centena, vai completar aqui, ó, centenas. Quantas bolinhas tem na dezena, vai completar aqui na dezena. E quantas bolinhas tem na unidade, vai completar lá na unidade. Depois, vendo as centenas, dezenas e unidades, você vai fazer o cálculo, ver o resultado, tá? Esse cálculo nem precisa que você faça, que você arme, tá? Você vai conseguir fazer ele assim. E depois vai escrever a resposta por extenso, tá? Esse é o exercício da página 82 e 83, tá certo? Depois a gente continua. Beijos!